Eu estava meditando sobre o que está escrito em Deuteronômio capítulo 26. Eu gosto muito de ler a Velha Aliança e renovar o entendimento para compreendê-la de forma espiritual, porque o nosso Pai é Espírito e nós precisamos entender que sua obra ela só tem sentido espiritualmente e não fisicamente. E lendo ali Deuteronômio 26, eu vi ali o Pai dando ordem para que após os sacerdotes eles receberem ali os dízimos, era para eles chamarem os pobres, os órfãos e as viúvas e alimentar essas pessoas, cuidar delas. Lá o Pai pede para colocar eles para dentro do tabernáculo e era para eles comerem até se fartar. E eu fiquei admirado ao ler essa passagem, porque o sistema religioso eles fazem uma bagunça muito grande na mente das pessoas com essa questão de velha e nova aliança. As pessoas, a maioria delas, estão todas remendadas. Elas não conseguem discernir aonde começa a nova aliança, aonde termina a velha. Para você entender isso é simples. É só você ler Hebreus 9, ali Paulo fala que é impossível haver um novo testamento se o testador ainda estiver vivo. Paulo ali ele dá uma lição para todos nós, mostrando que a nova aliança ela só poderia iniciar se o testador houvesse morrido, né? Ou seja, Cristo enquanto estava vivo, cumprindo a lei, era impossível ter havido ali já o Novo Testamento, como muitas pessoas pensam, até porque na Bíblia está o Novo Testamento iniciando no nascimento de Cristo, quando na verdade ele diz está consumado no madeiro. Então foi no madeiro que ele consumou, né, o Velho Testamento. O Velho Testamento então ele se tornou antiquado, como Paulo fala diversas vezes no livro de Hebreus. Ele se tornou velho e já estava para se acabar a partir do madeiro. As pessoas não poderiam mais se basear na velha aliança para se salvar. A nova aliança é que de fato gera filhos espirituais, não a velha. E a nova aliança você precisa entender que para fazer parte dela, você precisa ser uma pessoa que é salvo pela fé, que crê naquilo que é invisível. Isso é ser espiritual. Você não é preso mais à letra, você não é preso mais ao que você vê. E é como está escrito, né? Mais bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Mas essa questão de velha e nova aliança, ela é uma confusão muito grande na mente das pessoas, porque, como eu já disse, remendar o pano novo nas vestes velhas de uma maneira muito grande. E eu diria que hoje é ao contrário, né? São as vestes velhas que estão sendo remendadas na nova, o povo trazendo a velha aliança o tempo todo e não separando uma coisa da outra. E o pior, né? Quando trazem, não renova o entendimento. Eles mantêm ainda na carne e querem tentar encaixar a força aqui na nova aliança as coisas da velha aliança. Quando eu digo velha aliança, eu estou me referindo, por exemplo, essa questão do dízimo, né? Na velha aliança existia ali o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era cuidado pelos levitas, homens que o pai levantou, né, para tomar conta do tabernáculo. E eles podiam se alimentar dos dízimos, só que depois eles precisavam, após receber os dízimos, eles precisavam dividir o dízimo com os pobres, os órfãos, viúvas, e não deixar esse povo na miséria, né, falando miséria não financeira, mas alimentícia, né? O povo precisava estar totalmente alimentado. Esta era a ordem do Pai para os dízimos. É claro que hoje, quando você vê o dízimo sendo dinheiro, fica muito difícil de você compreender isso que eu estou falando. Porque nas escrituras, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Porque quando você renova o seu entendimento quanto a isso, você compreende. Porque alimento na velha aliança, ele era algo físico, alimentava o corpo físico. Mas na nova aliança, o alimento que nós precisamos é o alimento espiritual. Velha aliança, alimento físico. Nova aliança, alimento espiritual. Então, quando você consegue compreender que dízimo nunca foi dinheiro, como eu já ouvi muitos líderes dizendo que dízimo não era dinheiro na velha aliança, porque na época não existia dinheiro, eles trabalhavam com alimentos. O que é uma grande mentira, né? Porque o túmulo da mulher de Abraão
foi comprado por dinheiro. E Abraão, você que conhece a história sabe que ele existiu muito antes da lei do dízimo. Então é necessário entender que na nova aliança, se você não renovar o seu entendimento, você fica preso à mão de homens que são homens mortos espirituais. E se você comer do engano que eles ensinam, você morre espiritualmente. Então aonde eu quero chegar? Na velha aliança existia o tabernáculo. Na nova aliança, esse tabernáculo somos nós. Porque nós hoje, na nova aliança, somos casa do Altíssimo. Paulo fala em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, ele fala: vós sois o templo do Espírito Santo. Fato que na velha aliança não se falava, porque a casa onde habitava o Espírito Santo era o tabernáculo. O Pai habitava na tenda, né, ali na arca da aliança. A arca é essa que Paulo em Hebreus 8 ele afirma que foi agora colocado em nós. Nós agora passamos a ser morada do Espírito Santo. As leis do Pai que antes estavam dentro da arca, agora está em nós, no nosso coração, no nosso entendimento. Paulo fala sobre isso em Hebreus 8 de uma maneira muito clara, muito simples. Aonde está a dificuldade para entendermos isso? A dificuldade está quando a gente fica ouvindo homens que não renovaram o seu entendimento e não compreendem as coisas do Altíssimo, e eles ficam ensinando para as pessoas fermentos, ficam dando para elas lavagem, pegando a palavra do Pai e se beneficiando dela, como muitos fazem, transformando o dízimo que era alimento em dinheiro, deturpando a palavra, e as pessoas não entendem que o dízimo sempre foi alimento, desde a velha aliança até hoje. Aí ela dá em dinheiro e ela fica confusa, ela não consegue renovar o entendimento. Por quê? Porque isso é uma apostasia, é uma blasfêmia. Eles pegaram aquilo que era real, que se você renovasse o entendimento vocês entenderiam. Eles pegaram aquilo e mudaram o sentido daquilo. E aí fica muito difícil de o povo renovar o entendimento quanto a isso. Mas vamos lá. Entendendo-se que a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, começa quando o Messias ressuscita, porque até o madeiro ele estava cumprindo a lei. Ele diz está consumado no madeiro, e ele finaliza então o mandamento antigo. Ele cumpre cláusula por cláusula da velha aliança para que agora fosse estabelecido um novo testamento, um novo testador. Então tudo mudou na nova aliança. Mas muitos não querem entender, né? Que é necessário você entender que na nova aliança as cláusulas são outras. Agora somos templos do Pai. O tabernáculo que existiu na velha aliança, ele se finda, ele se acaba. Não existe mais a ideia de o Pai habitando dentro de um templo feito por mãos de homens, porque na nova aliança ele passa a habitar o ser humano. Entendendo isso, que na nova aliança nós somos o tabernáculo do Pai, que ele habita em nós, então você fica pensando, então o que é o dízimo na nova aliança? Se na velha aliança ele era comida, o dízimo era alimento para os pobres, para os órfãos e para as viúvas, então na nova aliança, aonde que fica essa questão dos pobres, órfãos e viúvas? É simples de entender. Espiritualmente, um pobre não é uma pessoa que não tem um carro, uma pessoa que não tem onde morar. Espiritualmente, uma pessoa pobre é aquela pessoa que não tem o Criador do universo nela. Ou se tem muito pouco. Ela é pobre do Pai. Ela é capaz de fazer coisas maldosas para o próximo e nem se dar conta de que fez. Tadinha, é pobre. Não tem conhecimento da verdade. Para isso é necessário que as pessoas que têm o dízimo do Pai e que estão fartos do seu alimento, essas pessoas então repartam com esses que estão menos favorecidos espiritualmente, que elas repartam a verdade do Pai, que elas deem a esta pessoa da sua riqueza, porque está escrito que em Cristo nós fomos feitos ricos, né? Nós somos co-herdeiros dele. Somos herdeiros do quê? Do Espírito que nele habitava. Hoje temos a oportunidade de que esse Espírito habite em nós também. Somos batizados por esse Espírito da verdade e passamos a ser ricos, prósperos, milionários aos olhos do Pai, quanto mais praticamos a sua palavra.
Então existem muitas pessoas em todas as esquinas pobres da verdade do eterno Criador. E nós que fomos feitos sacerdotes em Cristo agora podemos tanto receber o dízimo como também repartir o dízimo, porque essa era a função dos levitas. Se você não conseguir entender isso, fica muito difícil. Você vai ficar sendo presa na mão de homens que se beneficiam da palavra do Pai pela falta de conhecimento de você que está muitas das vezes assistindo esse vídeo. Aí você fala, mas e o órfão então? O órfão é o que hoje? O órfão é como o Messias mesmo disse, eu enviarei o Espírito Santo a vocês, não vos deixarei órfãos. Veja que ele trata essa questão de órfão, não órfão de um pai terreno, mas órfão do eterno Criador. Porque ele fala que o Espírito Santo, o Espírito do Pai, ele iria fazer com que as pessoas não fossem mais órfãos. Porque agora o Espírito do Pai é que falaria com elas. E elas então teriam um pai para consultar. Não mais um pai homem. Não mais um pai terreno, como o Messias deixou claro em Mateus 23. Não chameis ninguém de pai. Porque só existe um pai, o vosso Pai que está no céu. Então quando você agora passa a ouvir a voz do Espírito Santo, que é a voz do próprio Pai falando com você, você deixa de ser um órfão aos olhos do Pai. Mas se você continuar indo atrás de homens para ouvir o Pai falar, você tem uma dúvida, você vai atrás de homens. Você precisa resolver um problema, você vai atrás de homens. E nessa você vai encontrar muitos homens maus. Homens cujo Deus é o seu próprio ventre. E vão te dar conselhos maldosos. Vão te embriagar com a mentira e você vai de mal a pior. Muitas das vezes rico fisicamente aos olhos humanos, com casa, com carro, com tantas coisas, mas pobre aos olhos do Pai, porque não tem verdade dele em você. Tudo que você faz é ensino de enganos. Você é uma pessoa órfã aos olhos dele, porque não é ele que fala com você, são os homens. E ao mesmo tempo você se torna uma pessoa viúva. Porque viúva, o que é uma pessoa que é viúva? Ela é uma mulher que o seu marido está morto. E nós sabemos que o nosso eterno Pai, ele se coloca como marido daqueles que o querem buscar. Só que marido é como nós no mundo físico a gente vive. Marido, ele é esposo de uma mulher só, assim como a mulher ela é esposa de um marido só. Não existe esse negócio de você ser mulher do Criador do Universo e ficar com conselhos de outras pessoas. Por exemplo, uma mulher quando ela casa, o pai e a mãe deixam de palpitar na vida dela, porque agora ela vai viver uma vida com o seu marido. Não é assim que tem acontecido. Muitas pessoas, elas dizem que buscam o eterno Criador do Universo, mas elas vão ouvir dele por bocas de outras pessoas. É como se elas tivessem ali o pai e a mãe palpitando: olha, você tem que fazer assim para ser salvo, viu? Olha, você tem que viver de tal forma para ser salvo. São conselhos de pai e mãe que de verdade no madeiro não era mais para existir, porque quem quer se casar com o Pai o busca em espírito e em verdade, e o busca de forma íntima. Você está entendendo? Então, se você quiser receber a verdade do Pai em você e quiser repartir com os pobres, pessoas que não têm a verdade do Pai, com os órfãos, pessoas que não têm o Pai eterno como seu Pai, ficam debaixo de homens. Se você quer dividir esse dízimo com os viúvos, pessoas que estão buscando maridos mortos, estão debaixo de fardos humanos, se você quer de fato fazer isso, você precisa renovar o seu entendimento e ser de fato uma pessoa espiritual e não mais uma pessoa carnal. Você consegue entender quando você renova o seu entendimento, tudo muda? Porque o Pai, sendo espírito, pobreza para ele não é uma pessoa que mora na favela. Pobreza para ele é uma pessoa que rouba, que mata, uma pessoa que fala mal do próximo, uma pessoa que prejudica o próximo. Isso para o Pai é pobreza. Você é pobre dele, porque se ele habitasse em você, você não faria isso. Porque o Pai é luz, o Pai é amor, o Pai é bondade, o Pai é verdade, ele não é mentira. Então uma pessoa que é pobre aos olhos do Pai é aquela pessoa que é mentirosa, sabe? Então isso demonstra que o pai dessa pessoa é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O próprio Messias falou sobre isso em João 8.
muitos têm por pai o diabo. E o fato de falarem que creem em Deus, isso é normal. Desde muitos anos atrás as pessoas sempre deram crédito a Deus sobre as coisas que aconteciam na vida delas. Só que de fato, será que era o próprio Criador do Universo que estava sendo o pai daquelas pessoas? Assim como hoje, pessoas que têm mansões, né, e dão graças a Deus por terem conseguido, e muitas das vezes essas mansões são frutos de músicas depravadas que acaba com as famílias, que deturpa tudo o que o pai deixou como certo para a humanidade. As pessoas deturpam através de suas músicas, de suas canções, né? As pessoas elas constroem suas riquezas na terra, muitas das vezes com engano, mas elas dizem que foi Deus que as abençoou. E quem é que vai falar contra? É só o pai naquele grande dia que vai falar para ela: olha, infelizmente você tinha por pai o diabo e não sabia. Você era pobre de mim, você era órfão de mim, você era viúvo, você estava casado com qualquer tipo de Deus que você criou na sua mente, menos o Criador dos céus e da terra. Porque o Criador dos céus e da terra, quem se casa com ele, primeiro se torna um com ele. Não deixa ninguém se intrometer no seu relacionamento. O busca em espírito, de forma particular, de forma íntima. Isso é ser mulher de um marido só. Mas a gente tem visto hoje, em cada esquina, as pessoas se prostituindo, indo a lugares para buscar o pai, negando que ele é onipresente. As pessoas vão a esses lugares e ali se relacionam com o eterno Criador, no meio de um monte de pessoas. Será que o eterno Criador, de fato, foi isso que ele pediu? Será que foi isso que ele pediu? Ele disse para nós buscarmos ele em espírito e em verdade. Só assim o encontraríamos. E ele disse lá em Mateus 6 que era para entrarmos no quarto para buscarmos a ele. E o quarto ali é local de intimidade, é você se relacionando com ele de forma privilegiada, porque a esposa tem privilégio com o marido, não é verdade? Então eu fico prestando atenção e vendo que as pessoas elas não renovam o entendimento. E uma das coisas que mais dificulta as pessoas para renovar o entendimento é estarem com a mente toda fermentada, toda remendada com a nova e a velha aliança. Não consegue separar quando foi que nós fomos comprados para sermos templo do Pai, e que tudo o que acontecia na velha aliança com um templo fora das pessoas é porque o Pai não podia habitar nas pessoas. O ser humano era carnal. O Pai não podia habitar no ser humano, então o Pai habitava fora delas, na tenda, na arca da aliança. Mas na nova aliança, após nós sermos comprados para ser o templo do Altíssimo, impossível que a gente continue com a mentalidade antiga. Ou você renova o seu entendimento, que é mudar o odre, é colocar um odre novo para receber o vinho do Pai e poder ser um filho espiritual, ou então você continuará pobre, órfão e viúvo aos olhos do Pai. Que o Pai fale ao seu coração. Eu estou aqui para dividir com você um pouco daquilo que Ele me deu, para dizimar com você. Se você neste momento aceitar que você é pobre, órfão e viúvo, eu não sei o que você mais sente aí que você é, que você possa mudar, que você possa aceitar esta palavra. Muitos não aceitarão. Muitos preferem os amantes. Assim acontecia com Israel na velha aliança e assim acontece hoje. Mas o Messias, gente, ele veio chamar a sua noiva. Desde o madeiro já houve o casamento com os povos de dentro do aprisco, aqueles que aceitaram buscar o Pai em espírito, e os povos fora do aprisco, aqueles que aceitaram ouvir a voz do bom pastor e segui-lo, como ele disse em João 10,16. Ainda tem algumas ovelhas de fora do aprisco, que me convém juntar a essas para então dar início a um novo povo, um povo adorador espiritual. Muitos ficariam no engano com os falsos pastores que ele diz em João 10, pessoas que matam, roubam e destroem a vida das pessoas. Muitos continuariam na mão desses homens, dos mercenários. E assim o é até hoje. Pessoas que na hora da dificuldade vão atrás desses homens e eles fogem. Nada mudou. Agora aqueles que resolvem buscar o verdadeiro pastor, que resolvem ouvir a sua voz e segui-lo, a voz que diz para nós amarmos uns aos outros, não prejudicarmos ninguém, sermos fiéis às pessoas que conhecemos. Ele pede para a gente ser justo, honesto, pessoas de caráter.
todas as pessoas que resolvem seguir a palavra do Verbo da Vida, pode ter certeza que essas pessoas, elas têm Pai, que é o Espírito do Pai que fala com cada uma dessas pessoas. Agora elas têm marido, e agora elas têm riqueza. São pessoas, muitas das vezes aos olhos humanos, pobres, porque são pessoas que não querem fartura na terra. Elas aprendem a dividir. Mas aos olhos do Pai são milionárias, são ricas em Deus. Que o Pai Eterno abençoe sua vida e que você possa entender de forma muito clara essa questão de alimentar os pobres, órfãos e viúvas, e que você possa ter esse alimento para dar. Tem muita gente aí achando que tem, mas infelizmente tem pão bolorado, tem o maná, que a pessoa come agora e amanhã tem fome de novo. O pão vivo não. O pão vivo, quem o tem, ele não tem mais fome, ele não tem mais que ficar atrás de ninguém, porque o pão vivo, ele mata a fome. Quem bebe da palavra verdadeira não tem mais sede, não fica atrás de homens para ficar tentando entender e parece que nunca entendem. É porque estão bebendo água apodrecida, estão comendo pão embolorado. O Pai quer dar o pão vivo, para que você não tenha mais fome e possa viver livre, porque quem é livre, de fato, tem o Espírito do Pai, porque como está escrito, onde há liberdade, aí sim há o Espírito do Pai. Não é liberdade para fazer coisas erradas, é liberdade de saber o que é certo e o que é errado, porque agora você se tornou casado. O marido, ele ensina a esposa, a mulher se torna submissa, nos tornamos submissos à palavra do Pai. O filho passa a ser submisso ao Pai, que ensina o caminho que nós devemos andar, e nós não nos desviamos dele, porque temos um Pai de verdade, um Pai que nos ensina o caminho de fato que devemos andar, e nos tornamos ricos, porque o nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata, mas não esse ouro e prata que nós conhecemos aqui na terra, mas é a sua verdade, que vale mais do que tudo. Que o Pai abençoe a sua vida.